Reflexo patelar. Esse reflexo avalia a integridade do nervo femoral e das raízes nervosas de L2 a L4. O tendão patelar pertence ao músculo quadríceps, que é inervado pelas raízes de L2 a L4. Assim, ao ser estimulado, o músculo quadríceps faz ligeira contração, mandando o estímulo sensitivo e ocasionando a resposta motora, fazendo a extensão da perna. Para fazer o reflexo patelar, o paciente deve estar sentado com os pés pendentes. Após, deve ser localizado o tendão patelar, que está entre a patela e a tuberosidade da tíbia, e deve ser percutida a porção média desse tendão. Faça a pesquisa bilateralmente. Reflexo bicipital. Tal reflexo mede a integridade das raízes nervosas C5 e C6 e do nervo músculo cutâneo responsável pela inervação do músculo bíceps braquial. Assim, ao percutir o tendão distal do bíceps, a via aferente transmitirá um sinal sensitivo ao centro e a via eferente enviará uma resposta motora. Para fazer tal reflexo, o antebraço do paciente deve estar semifletido e supinado apoiado sobre o do examinador. Em seguida, percute-se o tendão distal do músculo bíceps braquial na face medial do cotovelo. A pesquisa deve ser feita bilateralmente. A resposta normal esperada é a flexão e supinação do antebraço ou contração do bíceps. Reflexo de Hoffmann. O reflexo de Hoffmann, também chamado sinal de Hoffmann, é averiguado através da realização de um teste clínico, que indicará a presença ou ausência de disfunção da via córtico-espinal. Essa disfunção é decorrente de uma lesão em motoneurônio superior. Portanto, ao se realizar esse teste, podem haver duas apresentações clínicas. A chamada Hoffmann positiva, indicando lesão de motoneurônio superior, ou Hoffmann negativo, o indicativo de que a via córtico-espinal está preservada. Para realizar o teste, é necessário pinçar a falange distal do dedo médio do paciente e realizar um estímulo em forma de flexão abrupta sobre ele. Em casos de paciente com ausência de lesão, não ocorrerá nenhum movimento involuntário com os demais dedos. No entanto, em pacientes que apresentem o comprometimento da via córtico-espinal, ocorrerá uma flexão e posterior adução dos outros dedos, indicando assim um sinal positivo de Hoffmann. Reflexo cutâneo plantar. A manobra para reconhecer o reflexo cutâneo plantar é feita com o paciente deitado ao leito e usando um material firme e comprido como uma caneta. Atenção! O instrumento usado não deve machucar o paciente. Inicia-se o estímulo segurando o calcanhar do paciente e o instrumento deve percorrer a região próxima do calcânio, até toda a metade lateral da superfície plantar do pé e, em seguida, precisa repetir a testagem desse reflexo no outro pé. A resposta que se espera a partir do segundo ano de vida é a flexão do hálux e dos demais dedos do pé. Tal resposta pode ser bastante sutil em alguns pacientes, e é preciso comparar a simetria do reflexo para identificar se existe alguma anormalidade. O sinal de Babinski é conhecido como reflexo cutâneo plantar anormal, caracterizado pela extensão dos dedos do pé, movimento parecido com o de um leque. Este sinal está relacionado a lesões no cérebro ou na medula espinhal. Reflexo tricepital. O reflexo tricepital tem por objetivo avaliar a integridade do nervo radial e das suas raízes nervosas de C6 a C7. Assim, ao realizar a percussão do tendão do tríceps, haverá a condução da informação por vias aferentes até a medula espinhal, e seguindo a informação por vias eferentes do nervo radial de contração do músculo. É importante frisar que se deve realizar o reflexo em ambos os lados e compará-los. Para realizar a avaliação do reflexo do tríceps, o examinador, por meio da sustentação do braço do paciente em abdução e antebraço pendente paralelamente ao corpo, deve realizar a percussão no tendão do tríceps, cuja inserção é no olecrano da una.
O movimento esperado é a contração deste músculo, o qual leva à extensão do antebraço. Reflexo de Aquileu. O reflexo de Aquileu consiste na percussão do tendão de Aquiles, também conhecido como tendão calcâneo, o qual liga o músculo tríceps femoral ao calcâneo. Ao percutir, o estímulo sensitivo é mandado pelo nervo isquiático até a medula espinal, que devolve uma resposta motora chamada de plantiflexão ou flexão plantar, a qual contrai os músculos crurais posteriores, o gastrocnêmio, o sóleo e o plantar. Portanto, o reflexo Aquileu visa medir a integridade das raízes nervosas de L5 a S1. O paciente deve ficar de pé e apoiar o joelho em uma cadeira em plano alto, ficando com o pé para fora. O médico deve localizar o tendão de Aquiles ou tendão calcâneo e percutir. O reflexo normal é o movimento de flexão plantar observado no vídeo. Reflexo vestibulo-ocular. O reflexo vestibulo-ocular representa a comunicação entre o aparelho vestibular e os núcleos que controlam os músculos extraoculares, que são os retos e os oblíquos. Assim que o indivíduo move a cabeça, o estímulo gerado no labirinto é enviado para o tronco encefálico por meio do oitavo paracraniano. E ao chegar nos núcleos vestibulares, a informação alcança então o núcleo oculomotor, o troclear e o abducente por meio do fascículo longitudinal medial. A finalidade de possuir esse reflexo é a capacidade de fixar o olhar enquanto a cabeça se mexe, e ele também é usado para averiguar morte encefálica. Para testar o reflexo na prática, a primeira coisa a se fazer é pedir que o paciente foque o olhar em algum ponto. Em seguida, execute os movimentos de rotação para a direita e para a esquerda, que também podem ser feitos para cima e para baixo. Enquanto isso, acompanhe os movimentos oculares do paciente. Se a cabeça do paciente for rotacionada para a direita, ambos os seus olhos vão se movimentar para a esquerda. E para isso acontecer, é preciso que, no olho direito, o núcleo abducente esteja inativado e o óculo motor ativado. E no outro olho, no olho esquerdo, o contrário. É preciso que o abducente esteja ativado enquanto o óculo motor esteja inativado.